Neste módulo do PCP, você verá então como controlar a produção da sua empresa, além de controlar também o estoque dos insumos e dos produtos acabados. Então, nós vamos acessar, primeiro, antes de fazer uma ordem de produção, a gente precisa cadastrar um produto acabado e as suas composições, suas matérias-primas. Então, a gente vai acessar aqui o menu lateral Cadastros, Produtos. A gente precisa fazer um cadastro separadamente para todas as matérias-primas. Por exemplo, peguei aqui como exemplo bolo de chocolate. A gente precisa cadastrar todos os ingredientes desse bolo como matéria-prima. Por exemplo, óleo de soja. Eu cadastrei aqui o nome do produto, um produto simples, coloquei o tipo, gênero, matéria-prima e ocultei ele das vendas e coloquei aqui o preço de custo, então, de 1 litro de óleo de soja. E assim eu vou fazendo com todos os outros insumos. E por fim, a gente precisa cadastrar nosso produto acabado. Peguei como exemplo o nosso bolo de chocolate. Coloquei o nome do produto, então aqui a gente pode trocar para um produto acabado. E aqui na aba Composição, eu coloquei todos os insumos, todas as matérias-primas que eu utilizo para fazer o bolo de chocolate. E aqui, então, a gente vai localizar sempre o depósito e a matéria-prima que a gente quer. E adicionando, como que eu fiz aqui em cima. Então, aqui, eu coloquei a quantidade de chocolate em pó. Ele tá com unidade de medida de estoque por quilo. E assim, como que eu vou utilizar, então, para fazer uma unidade desse bolo, eu utilizei 300 gramas de chocolate em pó. Então, aqui, eu coloco 0,300. Se eu colocar só 300, ele vai computar como 300 quilos, né? Então, a gente precisa colocar o 0 na frente. E assim eu vou fazendo com todos os outros insumos. E eu posso clicar aqui em calcular custo do produto automaticamente, que ele vai pegar, então, o total da matéria-prima que eu utilizei. E aqui em dados você vai ver, então, o custo desse produto. E aqui você pode colocar o valor de venda dele. Feito isso, então, a gente pode começar a nossa ordem de produção. Ah, mais um detalhe. Aqui na composição, então, a gente pode colocar o passo a passo da produção. Por exemplo, aquecer o forno, misturar os ingredientes, juntar toda a mistura, colocar o fermento, né? E colocar o forno. Isso, então, vai aparecer na nossa ordem de produção também. E aqui, a gente ainda pode colocar a qualidade. Lá para o setor de qualidade, então, saber o que ele precisa avaliar quando esse produto chegar da ordem de produção, quando ele ficar realmente acabado. Por exemplo, coloquei aqui no bolo sabor, aparência e qualidade nutricional. Então, agora, com todos esses dados, né, no nosso produto acabado, eu posso vir aqui em menu lateral, PCP. E aqui no PCP, então, eu posso cadastrar setores e status dessa produção para cada setor. Por exemplo, eu cadastrei aqui cozinha e finalização. E no status, eu coloquei, então, a produção, que vai estar vinculado à cozinha, e a embalagem, que está vinculado à finalização. E você pode cadastrar mais status e setores de acordo com a sua necessidade da tua empresa. Então, agora a gente pode vir aqui em PCP, nova ordem de produção. Você vai localizar a sua empresa, o produto aqui que a gente vai produzir, que no nosso caso vai ser o bolo de chocolate. E aqui a quantidade que eu quero produzir desse bolo. Aqui eu vou colocar o responsável pela produção, que sempre vai ser um usuário do sistema. Posso colocar aqui a previsão, né, de início, de término, e qual a situação dessa ordem de produção. Também posso colocar aqui validade, que seria a validade do produto. E aqui eu posso colocar o lote também de fabricação desse produto. Eu clico em salvar. Lembrando, então, que aqui na composição, os nossos insumos, eles precisam ter saldo em estoque, ok?
E a gente tem uma configuração dentro do ERP que permite abater o estoque dessas composição quando a gente iniciar a ordem de produção. Então, a gente pode vir aqui em configurações, configurações do ERP, na parte de estoque, e posso ativar abater estoque dos compostos, e posso também baixar o estoque dos compostos ao iniciar a produção, que aí assim eu sei que eu já não possuo mais esses insumos no meu estoque porque eles estão em produção com aquele produto. E clico em salvar. Voltando então à nossa ordem de produção, então aqui, como a gente colocou para produzir 10 bolos, então aqui está a quantidade unitária de cada bolo, e aqui está a quantidade total, o que eu vou utilizar dessas matérias-primas para produzir 10 bolos. O custo unitário, o saldo atual e o saldo previsto no final da minha produção. Aqui eu posso selecionar em histórico o setor, o status, posso colocar alguma observação também para esse setor. Então aqui, eu vou vir aqui, então, em mais ações e iniciar essa ordem de produção. Iniciando a nossa ordem de produção, então, a gente pode colocar o checklist, ao nível da qualidade obtida, qual o plano que eu tive, e aqui ao expandir eu também posso mencionar aquele checklist de qualidade que eu cadastrei lá no cadastro do produto. Coloco aqui se está tudo ok, se está válido, e posso colocar alguma observação. Voltando aqui em dados, então abriu a aba para mim colocar a quantidade que eu produzi. Se a minha meta foi 10, se eu realmente produzi 10, você coloca aqui, ou se teve algum descarte. O sistema só vai levar em consideração para entrar no estoque do produto acabado o que foi realmente produzido. Se tiver algum número em descarte, ele vai diminuir esse valor. Então aqui no histórico eu posso colocar, né, a finalização, quando chegar no final dessa produção, e adicionar. Venho em salvar. Eu ainda posso imprimir a ordem de produção, que vai apresentar um modelinho padrão do sistema, então, com os dados, né, do produto acabado, do passo a passo, a composição, o histórico dos meus setores e o checklist de qualidade. Assim, o responsável pela produção pode assinar e o responsável pela qualidade também. Então, tudo ok com a minha ordem de produção, eu venho aqui, avaliação concluída, e finalizar. Pronto, essa ordem de produção está concluída. O meu produto, então, bolo de chocolate, entrou 10 unidades no estoque, e a composição deles aqui, então, abateu no estoque, agora ficou esse estoque aqui. Então, esse seria nosso módulo de PCP.